Sabe, uma coisa que me ocorreu agora, que a gente estava conversando, você percebeu algum... Deixa eu formular bem essa pergunta. Eu sei que hoje você tem 55 anos, que a gente conversou. Você se sente fisicamente próximo dos seus 30 anos? Você tem alguma limitação pela sua idade? O que você acha que você mais perdeu? O que você acha que você ganhou com o tempo? Olha, a gente perde um pouco de tudo. A gente perde um pouco de flexibilidade. Eu acho que força eu tô mais ou menos parecido, mas, por exemplo, eu não consigo fazer alguma... Não é que eu não consigo. Eu posso até fazer algumas coisas que eu fazia, como no vídeo que vocês colocaram, só que eu vou pagar o preço, né? No outro dia eu vou acordar, vou ter que ir pra fisioterapia, vou ter que tomar remédio. Precisa fazer um aquecimento gigante antes, né? Uma vez eu vi um médico que até treina lá na academia, é nadador, e ele falou assim, a gente é como carro, né? Você tá com um carro novo, você passa no buraco, tá tudo certo. Você passou com um carro velho, passou no buraco, talvez você tenha aqui pra... Talvez você tenha aqui pra... Porque quebrou uma peça, vai ter que trocar um pino ali, alguma coisa, né? As articulações envelhecem, assim, é normal, né? Então, por exemplo, antes eu chegava pra academia, punha o peso e fazia. Agora eu tenho que fazer um aquecimento super caprichado, fazer uma mobilidade, fazer todo... A gente tá rindo porque a gente tá na mesa. A gente já tá sofrendo isso com 30 e poucos. Não, mas isso eu acho que, assim, a gente tem que aceitar que isso vai acontecer. Então, eu acho que eu tô numa das melhores fases da minha vida, porque eu tenho essa consciência que eu faço coisas assim, pra minha idade, assim, se você vê uns vídeos que eu faço, assim, as pessoas falam assim, uau, como é que você tá conseguindo fazer isso? Eu tenho amigos, tem um amigo que é 10 anos mais novo que eu, e que ele fala, cara, só de olhar pra isso eu já tô doente, né? E ele competia, ele era ginasta também. É que eu nunca parei, eu continuo fazendo alongamento, eu continuo fazendo força, eu continuo me cuidando, né? Sim. Mas... E esse seu amigo... Esse é um bom conselho. Sim. Continuar se cuidando, né? Eu acho que assim, a gente não pode parar, porque assim, por exemplo, a pandemia foi uma experiência bem complexa, né? Porra, porque a gente tem ficou gente em casa, que parado. 15 anos na pandemia. Não, e as pessoas que eram idosas, que faziam academia e que ficaram presas de realmente se casa, ferraram, no coitadas. caso delas foi muito complicado, porque o processo é muito mais Minha mãe rápido. não retomou até hoje. Não, você para um ano, você perdeu aí. Não retomou o que ela era antes, sabe? Pra você retomar esse um ano... A minha Nem vai sorte retomar. é que eu consegui dar bastante aula, principalmente yoga. Então eu fazia junto. Eu dava aula de dança, eu dava aula de yoga. E no caso, quando você está dando aula presencial, você mostra a sequência e os alunos podem fazer depois. No caso do vídeo, você não pode parar. Então é 1 hora fazendo exercício sem parar. Então eu dava várias aulas online. Então eu não tive tanto, mas eu tive uma perda grande, principalmente de massa muscular, né? Você não faz musculação. Não adianta, porque assim, como você faz com peso grande, é diferente, né? Você vai fazer com elastiquinho, com É só pra flexão. segurar, É só pra né? segurar. Mas aí a gente percebe o quanto ficar parado é complexo. Mas hoje em dia, por exemplo, também eu percebo quanto a recuperação, o descanso é importante Sim. pro rendimento. Sim. Porque antes, assim, se eu não dormisse bem, estava tudo certo. No outro dia eu ia render tão bem. Você vai ficando mais velho, se você não teve uma boa noite de sono, no outro dia vai ser complexo. Às vezes eu nem treino. Porque eu sei que não vai valer a pena eu treinar, tipo... Esse seu amigo que você falou que com 45 anos tava mais quebrado que você, que falou que era da ginástica, ele foi mais ao extremo dentro da ginástica ou não? Eu acho que não, mas também tem uma coisa que eu acho assim, existem algumas coisas que a gente nasce com algumas potencialidades. Por exemplo, eu sou bem flexível, sempre fui. E eu até falo para as pessoas assim, não acho ético falar assim, vem fazer aula comigo que você vai ficar flexível como eu sou. Não acho ético porque não é verdade. Isso é genético. Ficar com a perna na orelha é genética. Não, você não consegue ficar, você pode melhorar a sua flexibilidade, mas existe o limite da sua Potencialidade. potencialidade, né? Você vai melhorar dentro da sua Dentro da sua Não tem potencialidade. jeito. E eu nasci com bastante equilíbrio, com bastante flexibilidade. Algumas coisas você vai melhorando, equilíbrio e tal, mas muita flexibilidade. E como eu sou pequeno, eu sou leve. Então, um cara mais alto, ele vai sofrer mais, porque, assim, tem mais massa para ele carregar, tem mais braço e perna. Então, eu faço coisas, eu salto, eu giro, eu faço... Vou para cama elástica, faço mortal, eu vou para essas danças verticais e faço mortal na parede. Então, assim, eu acho que eu perdi menos
Até porque eu fico me desafiando um pouquinho, com um pouco de coerência, assim, né? Você acha que as pessoas mais baixas vivem mais que as mais altas? Cara, sabe que eu acho que as Eu pessoas tenho essa teoria. eu acho que as pessoas Eu não mais sei. baixas vão ter menos problemas articulares. Porque na verdade, assim, tem uma coisa a ver com física, né? Por exemplo, por que na ginástica olímpica tinha aquele mito de, faz ginástica olímpica vai ficar baixinho? As pessoas mais baixas, elas se dão melhor porque tem a coisa da facilidade de fazer, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um mortal duplo, se você vai virar 50 quilos, duplo, é diferente de virar 80 quilos, né? Sim, Imagina até virar tamanho da com perna. uma perna gigante, Aham. Até os aparelhos, por exemplo, a trave, acho que tem 1,25 de altura. E aí tem algumas coisas que você faz, assim, por exemplo, você passando... Se você é muito alto, você vai bater o aparelho nas assimétricas, que são aquelas duas barras também. Se você é muito alto, para você sair de uma barra para outra, é um caminho enorme. Sim. Porque a barra tem que ficar mais longe. Então, tem muito a ver com o biotipo. Eu não sei, eu acho que no meu caso, o meu tamanho me ajudou muito nas coisas que eu fiz. Eu acho que eu fiz as escolhas certas, assim. Porque se eu tivesse, sei lá, a maluquice de quando era criança, eu queria ser jogador de basquete. Eu ia sofrer horrores, né? Você quis mesmo esse jogador? Não, nunca. Ah, tá. Não que eu não pudesse, assim, porque que nem tinha na NBA, mas é raro, né? Tem, às vezes baixinho, aparece né? uns caras baixinhos. Mas ele tem que voar, né? Sim, Se um tem que cara que tem pular mais 1 metro, alto, se um cara que se tem 1 movimentar metro mais rápido. e 98, ele salta 10 centímetros e já consegue colocar a bola dentro do cesto, o cara de 1,60 m vai ter que voar Sim. 5 metros, né? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,68. Você tem 1,80 87. 1,87. É grande. Mas mesmo assim sou baixo pro basquete atual. Ah, não. Ah, Você não sim. Pro seria. basquete atual, Pro eu sou vôlei um dos já é caras baixo mais também, né? baixos, Pro vôlei também já é, né? já. Os levantadores de vôlei hoje em dia estão com quase 2 metros, né? Tão bem Eu vi que grandes. meu corpo ainda serve pro handball, de acordo com o cara que veio. Ah, é. que veio aqui. Esportes que eu acho que são democráticos, assim, de tamanho é futebol, né? Porque tem, dependendo da posição, você pode jogar... Rugby Os goleiros também são tem altos. bastante democrático. Natação até que também, né? Depende da prova, né? Prova de velocidade, tem que, se bem que tem que ser mais alto. eu os acho, caras se tão né? cada for vez mais- no alto, é. alto nível, não dá. Não, cada né? vez mais Os nadadores são bem altos, né? É que a gente tinha o Ricardo Prado, que era um cara bem das antigas, assim, que ele era baixinho, mas era Você aqueles sabe que medley, foi, né? Ricardo Prado? Nem sabe, ai meu Deus. Pois é. Desculpa. Não sei. O cross é democrático, mas o cross tem uma estatura média também, que é de 1,70 m, masculino de 1,70 m, 1,75 m. Você encontra os grandes atletas, até 1,80 m, mas é mais ou menos isso, 1,70 m, 1,75 m, e as meninas de 1,60 m a 1,60 m e pouco. 65, É a média também. Porque tem que ser um cara que... Ele também tem que ser muito ginástico. Sim. Então, se ele for muito alto, dificulta em algumas coisas. Eu acho que o processo é parecido com a ginástica artística, né? Assim, de agilidade, né? Sim. Mas... Não sei se a gente vai viver mais ou não, mas Era eu só acho que pra assim... zoar o Conrado mesmo. Não, mas eu acho que pessoas altas e pesadas também têm uma tendência a viver menos. Ah, força mais o coração. Se eu pensar em cachorro maior vive menos. Mas Eu pensei, fiz essa não associação. é uma associação tosca, mas Mas é mas verdade. Os acontece. cachorros menores duram mais mesmo, né? Não, mas eu tô brincando, eu não quero que você morra, Conrado. Eu quero morrer funcional. É, Eu porra, também. pelo amor O de tempo que eu vou Deus. ficar, eu não sei, mas eu quero que seja um tempo bom. Um Bom, tempo é isso. bem vivido. Porque Mas você sabe ficar que se arrastando é muito difícil. Esses né? dias eu fiquei pensando nisso, sabia? Com quantos anos eu queria morrer? Eu queria que a Manu tivesse pelo menos 40 anos. Então eu tenho que viver pelo menos até os 75. Ah, mas eu acho que hoje em dia tá simples. de Sim, chegar nisso. eu acho que sim. Acho que nossa geração vai 40 É. anos, pra eu querer, não querer 40, 75, 80 anos, ela já vai estar 40, 45 anos, ela já vai estar... E eu acho que a nossa Tá bem parte a gente tá estabilizada fazendo, na né? vida Porque dela, assim, é. a gente Vai faz fazer atividade esses netos. física, a gente se cuida, a gente se alimenta razoavelmente bem. É diferente de sedentário, né? Sim. Então, eu acho que assim, a nossa parte a gente tá fazendo. Tem um pouco de loteria aí também, né? Tem, infelizmente tem. Mas Isso não se tá a no gente nosso controle. conseguir não entrar nessa estatística da loteria, a gente pode... A gente bem, está né? minimizando a possibilidade da loteria, vai? Sim.